Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estratégias de internacionalização e planejamento de marketing para esse processo. Na verdade, entender um pouquinho por que as organizações buscam o processo de internacionalização, como elas buscam esse processo de internacionalização. Esse seria basicamente o objetivo da nossa apresentação de hoje. Meu nome é professor Caio Pepe, eu tenho uma trajetória já bastante longa na área de comércio exterior, eu tenho 16 anos de experiência já em comércio exterior, e a minha trajetória na área de comércio exterior, ela começou, eu sempre digo que ela começou ao contrário. Né? No Brasil, a gente tem uma tendência de iniciar o nosso processo de comércio exterior sempre na área de operação internacional. Né? Isso até por uma questão de tamanho e demanda de mercado. Né? Posterior a isso, alguns profissionais depois migram para a área de inteligência e finalizam, talvez, o seu processo de carreira na área, trabalhando na área de negociação internacional. A minha carreira começou exatamente o contrário. Né? Minha carreira foi desenvolvida aqui, tanto no Brasil como no Canadá e nos Estados Unidos, principalmente, mas eu comecei minha carreira lá na área de negociação internacional, posteriormente eu fui para a área de inteligência e hoje eu atuo na área de operações logísticas, né? No agenciamento de carga, mas de carga de grande porte, carga break bulk. Isso é basicamente o modelo hoje. Paralelamente a isso, eu tenho uma vida acadêmica, né? E hoje eu dirijo alguns programas de graduação e pós-graduação, também na área de internacionalização, tanto de comércio exterior como de gestão de negócios internacionais. E hoje nós vamos contar um pouquinho de como é que essa trajetória aplicada ao processo de internacionalização, ela pode ser operacionalizada. Então, para começar de verdade a nossa apresentação, eu desejo a todos vocês um prazer, né, de aula e que a gente possa contribuir no desenvolvimento individual de cada um de vocês, mas também no desenvolvimento de novos modelos de internacionalização. Bom, nosso menu do dia hoje ele está dividido em 4 etapas principais. A primeira delas é entender um pouquinho sobre as razões da internacionalização e compreender por que as organizações buscam esse processo, seja com relação ao desenvolvimento de mercados internacionais para exportação, né, dos seus produtos ou para estabelecimento de operações de empresas nacionais no exterior, mas também o contrário, ou seja, a busca e desenvolvimento de novos modelos de parceiros no exterior para importação de modelos e de produtos para atuação no mercado interno. No segundo momento, nós vamos falar um pouquinho sobre as teorias de internacionalização, ou seja, o que a gente considera como elemento teórico e por que esse arcabouço teórico é importante para a gente começar a fundamentar o módulo 3, que é a parte de estratégias e modelos de internacionalização, onde nessa etapa a gente vai identificar como que as organizações podem operacionalizar esses processos. E na quarta etapa vamos falar um pouquinho sobre dinâmica e modo de entrada de todas essas organizações do mercado externo. Nós vamos fazer um bate-bola rápido, falando de algumas organizações e a forma pela qual elas internacionalizaram suas atividades. Tanto de organizações nacionais, mas também de organizações internacionais, algumas delas já atuantes no Brasil e outras não. Né? Nós vamos perceber que existem diferenças com relação à estrutura, tanto do modelo como da estratégia de internacionalização buscada e operacionalizada por parte dessas organizações. Vamos lá? Então, para a gente iniciar nosso processo agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as razões da busca da internacionalização. Muito tem se dito, tem se falado, nos últimos tempos, sobre a necessidade das estruturas das organizações se tornarem globais. Né? Eu sempre gosto de trabalhar com esse primeiro slide aqui, no sentido de fazer uma provocação inicial, né? De ajustar se você é um cidadão global. E, consequentemente, a resposta dessa pergunta ela pode dizer muito sobre a estrutura de internacionalização que a empresa ela já possui. Ou seja, a gente precisa compreender que a organização, né, a empresa, a firma, ela é composta por um conjunto de elementos, de pessoas, e essas pessoas serão responsáveis pelo processo de internacionalização das empresas ou não. Então, para a gente tentar ajustar um pouquinho melhor essa questão, as razões da internacionalização, eu sempre gosto de trabalhar com uma citação do professor Walter Moraes, onde o Walter sempre fala para a gente que empresas elas podem alavancar seus recursos e atividades por meio de operações em múltiplos mercados geográficos. Isso trata-se de estratégia antiga, como demonstra o caso da Companhia das Índias Ocidentais, aqui para a nossa região.
Quando a gente começa a levar em consideração essa definição conceitual que o professor Walter mostra também, o que a gente pode, num primeiro momento, definir como modelagem, eu diria? Que organizações buscam o processo de internacionalização basicamente como elemento estratégico das suas atividades. E aí, como elemento estratégico das suas atividades, como elemento de geração de valor, a gente começa já a pensar no processo de internacionalização como estratégia. Né? E aí a gente tem uma primeira definição de escopo, eu diria, né, onde a gente acaba fechando que estratégias de internacionalização são estratégias de diversificação de mercado. Elas exploram economias de escopos similares e das alianças estratégicas por meio de diversificação e fusões e aquisições das suas próprias operações. O que significa essa questão na prática? O processo de internacionalização das empresas ele está diretamente atrelado com a conquista de novas vantagens competitivas, sejam elas com relação ao processo de aquisição de insumos produtivos ou até de expansão do mercado. A gente faz uma comparação muito clara, né, e existe um dado que é um dado bastante interessante, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, hoje, concentram-se mais empresas de origem sueca do que qualquer outra cidade na própria Suécia. A gente começa a tentar entender um pouquinho o porquê dessas questões. Porque as organizações na Suécia, elas buscam como elemento complementar, como elemento de expansão estratégica dos seus negócios, buscar novos mercados. E nesse processo de expansão de novos mercados, o processo de internacionalização está sendo bastante importante no processo de obtenção dos resultados por parte dessas organizações. O que eu gostaria, nesse primeiro momento aqui, já de trabalhar um pouquinho com vocês, é a gente pensar no conceito de internacionalização como um conceito de cunho estratégico, sim, mas também com relação a uma estrutura elementar um pouco mais ampla. Em qual sentido? Quando a gente começa a pensar em modelo de internacionalização, existe uma questão muito nossa, né, muito aqui no Brasil, que nós estamos falando basicamente do processo de importação e de exportação. E nós vamos perceber ao longo desse nosso programa aqui, essa semana, que o processo de internacionalização ele pode ser muito maior em termos de expansão, tanto de controle, obviamente de risco também, do que necessariamente o processo de exportação. Exportação é um modelo de internacionalização, eficiente para casos específicos, e existem outros. O que nós vamos tentar entender aqui é como que a organização onde eu estou inserido, ela pode buscar o modelo de internacionalização, repito, seja por meio da expansão do mercado, né, na venda de produtos, talvez seja por meio da aquisição de vantagem competitiva na aquisição de insumos internacionais, por exemplo, né, com o processo de exportação para fabricação, mas como que a gente pode internacionalizar as nossas ações da forma mais eficaz, com o objetivo de garantir aquele resultado que foi previamente estabelecido lá no processo de definição estratégica da organização. Bom, desta maneira, dando continuidade, vou tentar desenhar um pouquinho aqui quais são os principais objetivos, né, que uma organização ela determina no momento que ela busca o processo de internacionalização. Então, novamente, organizações buscam internacionalização com o objetivo, primeiro, de ganhar acesso a novos consumidores com produtos e serviços atuais. Aqui a gente pode, por exemplo, pensar em dois elementos que são bastante importantes. O primeiro deles é quando você tem limitação de mercado, ou seja, expansão de mercado dentro daquela estrutura mercadológica onde você já está inserido. A gente vai exemplificar isso aqui daqui a pouquinho com alguns elementos bastante interessantes. O segundo objetivo é o processo de ganho de acesso a fatores de produção de baixo custo. Ou seja, se por alguma razão especial nós temos possibilidade de aquisição de fatores de produção de custo mais baixo e eu ainda não estou inserido nesse processo, obviamente que a minha concorrência ela tem um processo de vantagem competitiva considerável sobre a minha operação. Dessa forma, o que é interessante? A gente começar a buscar também melhores fatores, melhores pontos de produção, com custos mais sensíveis a esse modelo que a gente previamente estabeleceu, e com o objetivo de criar novos modelos de vantagem competitiva. O terceiro elemento, ele está muito atrelado àquela primeira questão que a gente havia definido, né? Que é o processo de desenvolvimento de novas competências essenciais. Ou seja,
O processo de internacionalização, além de ele permitir, obviamente, o processo de incremento de mercado por parte da organização que passa a internacionalizar, além de ele permitir o acesso a fatores de produção mais competitivos de baixo custo, ele também oferece para o corpo diretivo, para o corpo gerencial, os recursos humanos da organização que passa a buscar o mercado internacional como elemento de vantagem competitiva, a possibilidade de desenvolvimento de novas competências essenciais, e essas competências passam a ser fundamentais no processo de aquisição de novo de vantagem competitiva com relação à estrutura concorrencial dentro do mercado interno. O quarto elemento que a gente apontou, né, é o processo de alavancar competências essenciais atuais de novas formas de atuação. E o último elemento é, tendo uma carteira multimercado, você tem a possibilidade de gerenciar riscos corporativos de uma maneira um pouco melhor. Que maneira isso acontece? O processo de concentração mercadológica, ele acaba sendo arriscado por natureza, ou seja, quando a gente tem toda a nossa estrutura de competitividade atrelada a um único mercado, a gente está diretamente estruturado com relação a todos os riscos, sejam eles de cenário macro ou micro, que esse determinado mercado acaba nos apontando. Né? Vamos tentar entender um pouquinho como é que funciona essa questão? Existe um determinado exemplo que eu sempre gosto muito de utilizar, que é com relação a ligas esportivas. E aí nós vamos começar a pensar, vamos falar de um paixão nacional brasileiro, vamos falar, por exemplo, de futebol. E aí você começa a pensar, por exemplo, dentro da estrutura de futebol, os clubes no Brasil, por exemplo, eles têm uma determinada demanda muito bem estabelecida com relação à base de consumidores que a gente, no Brasil, denomina torcedor. Então, a minha pergunta toda hoje ela é a seguinte. Qual é a possibilidade que um torcedor de uma equipe A, por exemplo, teria de comprar um determinado produto licenciado em um time B? Mesmo se esse torcedor do time A, por exemplo, por uma certa razão, não tenha gostado da formatação do produto. Então, eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Eu sou corintiano. Então, vamos imaginar que a patrocinadora do Corinthians lance uma nova camisa do Corinthians agora, e por alguma razão eu acho essa camisa não tão bonita quanto a do ano anterior. E já o nosso time rival, por exemplo, o Palmeiras, lança uma camisa que é uma camisa muito bonita. Qual é a chance que eu tenho de não comprar o produto atrelado à minha base de consumo, ou seja, do clube A, para comprar o clube B? Essa questão ela é zero. Dentre essa linha, esse processo acaba se replicando, por exemplo, em inúmeras outras praças do mundo. Na Espanha, na Itália, na Alemanha, na Inglaterra. E aí, como é que é possível buscar nova base de torcedores, ou seja, de consumidores, com o objetivo de comercialização de novos bens? Essa é a razão, por exemplo, que faz com que os grandes clubes europeus busquem o processo de internacionalização das suas marcas em novos mercados, como o mercado asiático, o mercado norte-americano, e em alguns casos agora, inclusive, no mercado sul-americano. Eu não sei com relação a vocês, mas hoje é bastante comum a gente ver garotos, né, brasileiros aqui, e que hoje já consomem produtos de grandes fornecedores europeus. Então, voltando para essa primeira etapa nossa, que faz com que as organizações busquem o processo de expansão por meio de internacionalização. A gente tem dois fatores centrais. O primeiro deles é através do acesso a insumos e fatores de produção com custos mais competitivos. Né? Ter o acesso a essa estrutura permite que a organização ela tenha, de uma forma muito específica, a criação de elementos de vantagem competitiva em detrimento aos seus concorrentes no mercado interno. E o segundo modelo é por meio de acesso a novos consumidores, ou seja, expansão da base consumidora em mercados onde o processo de saturação ainda não existe. E aí, dentro dessa estrutura contextual que a gente acabou de definir, agora a gente vai começar a entender um pouquinho melhor como é que a teoria, ou seja, como é que esses processos eles acontecem, eles se dão